Neste mergulho profundo no universo do príncipe do K-pop, vamos explorar os rumores, fatos e mistérios que cercam sua vida amorosa, um tema que fascina fãs ao redor do mundo e reflete a complexa relação entre celebridades, privacidade e a cultura do fandom Poncha Eun-woo, ou Lee Dong-min, é mais do que um rosto bonito. Ele é um ícone global, cuja trajetória com o grupo Astro e papéis em K-dramas conquistou milhões. Sua vida pessoal, no entanto, é um mistério cuidadosamente guardado, alimentando a curiosidade de fãs que analisam cada detalhe de suas aparições públicas. Ele já deixou escapar, em um programa de TV, que teve um breve romance na época, de trainee, uma revelação que acendeu um fogo de especulações. Mas por que esse silêncio? A resposta pode estar na pressão esmagadora da indústria do K-pop, onde a privacidade é quase um mito. A vida de um ídolo é como um livro aberto, mas com páginas em branco que os fãs tentam preencher com suas próprias histórias. A cultura do K-pop impõe um padrão rígido. Ídolos devem parecer perfeitos e, muitas vezes, disponíveis para seus fãs. Um relatório apontou que 70% dos fãs acreditam que ídolos devem permanecer solteiros para manter sua popularidade, o que coloca Cha Eun-woo em uma posição delicada. Cada olhar, cada postagem no Instagram, com seus mais de 30 milhões de seguidores, é dissecado em busca de pistas sobre sua vida amorosa. Essa vigilância constante transforma gestos simples em narrativas épicas, como vimos em especulações que explodiram nas redes sociais. Já parou para pensar como seria viver com cada passo seu sendo interpretado como uma novela? Essa dinâmica não é exclusiva de Cha Eun-woo. Outros ídolos, como Jennie do Blackpink, enfrentam o mesmo escrutínio, onde uma foto ou um comentário pode virar manchete global. A pressão para manter uma imagem impecável é tanta que muitos optam pelo silêncio, deixando os fãs construírem suas próprias teorias. No caso de Cha Eun-woo, sua agência, Fantagio, é especialista em proteger sua imagem, desmentindo rumores rapidamente, mas deixando outros sem resposta, o que só aumenta o mistério. Será que essa estratégia é uma forma de preservar o charme de um príncipe ou apenas uma maneira de evitar controvérsias? A personalidade reservada de Cha Eun-woo também contribui para esse enigma. Ele já revelou que prometeu ao pai não namorar até concluir os estudos, uma demonstração de disciplina que ressoa com sua imagem de perfeição. Mas, com uma carreira lotada de projetos, como o drama The Wonderfuls e tributos ao seu colega, Moonbin. Será que há espaço para o amor? A ideia de um Cha Eun-woo apaixonado é fascinante exatamente porque desafia a fachada de perfeição que ele projeta. É como imaginar um herói de conto de fadas descendo do pedestal para viver uma história real. Essa tensão entre fama e humanidade levanta uma questão. Ser reservado é uma força que protege Cha Eun-woo ou um peso que o impede de ser autêntico? Como você lida com a pressão de ser perfeito em algum aspecto da sua vida? A história de Cha Eun-woo nos convida a refletir sobre o custo de viver sob os holofotes, onde cada escolha é uma peça de um quebra-cabeça que o público tenta montar. A série True Beauty foi um marco na carreira de Cha Eun-woo, não só pelo sucesso global, com milhões de visualizações na Netflix e audiência de 5,7% na Coreia do Sul, mas também pelos rumores de um romance com sua colega de elenco, Moon Ga-young. A química entre os dois foi tão poderosa que muitos fãs começaram a acreditar que o amor na tela poderia ser real. Um relatório chegou a sugerir que eles namoravam secretamente há anos, uma notícia que chocou o fandom. Mas onde está a linha entre a ficção de um K-drama e a realidade? A história de amor em True Beauty tocou o coração de jovens ao redor do mundo, com uma narrativa que misturava romance e autoaceitação. A conexão entre os personagens de Cha Eun-woo e Moon Ga-young foi descrita como elétrica, e não é difícil entender por quê. Suas cenas juntas pareciam genuínas,
quase palpáveis. Esse fenômeno é comum em K-dramas, onde casais como Lee Min-ho e Park Shin-hye, de The Hairs, também enfrentaram especulações semelhantes. Mas o rumor com Moon Ga-young ganhou força com relatos de encontros discretos e momentos de proximidade em eventos públicos. Será que esses detalhes são pistas de um romance ou apenas reflexos de uma amizade profissional? A ausência de comentários oficiais da Fantásio e a descrição de Moon Ga-young, conhecida por sua reserva, só aumentaram as teorias. Alguns fãs acreditam que a química entre eles é apenas um testemunho de seu talento como atores, fruto de meses de convivência intensa durante as filmagens. Outros, porém, veem olhares e sorrisos em eventos como sinais de algo mais profundo. A falta de evidências concretas deixa espaço para a imaginação, mas também levanta a questão: até que ponto a pressão dos fãs para que casais de K-dramas se tornem reais afeta os artistas? Moon Ga-young, com uma carreira sólida em dramas como Link, Eat, Love, Kill, também enfrenta o desafio de proteger sua imagem. Um romance público com Cha Eun-woo poderia trazer tanto apoio quanto críticas, como vimos em casos de outros ídolos que confirmaram relacionamentos. A linha entre ficção e realidade nos K-dramas é tão tênue que os fãs muitas vezes projetam seus desejos nas estrelas, querendo que o amor da tela se materialize. Isso nos faz perguntar: será que a química em um drama é apenas uma ilusão criada pelo roteiro, ou pode haver algo mais? A história de Cha Eun-woo e Moon Ga-young nos convida a refletir sobre como as emoções de uma série podem moldar nossas expectativas. Será que a intensidade da química na tela sempre sugere algo mais? Ou é apenas o talento dos atores nos enganando? Essa especulação, embora fascinante, também mostra o peso que as estrelas carregam ao viverem entre a fantasia e a realidade. Os rumores ligando Cha Eun-woo a Rosé, do Blackpink, começaram com pequenas coincidências que incendiaram a imaginação dos fãs. Aparições conjuntas em eventos de moda, como um desfile da YSL onde ambos brilharam como embaixadores, e postagens no Instagram com detalhes semelhantes, como cafeterias ou exposições de arte, fizeram surgir a hashtag #ChaRosé, que explodiu nas redes sociais. Mas, sem confirmação oficial, será que essas pistas são suficientes para sustentar a ideia de um romance? Rosé, com sua voz marcante e presença global, é tão influente quanto Cha Eun-woo e o Blackpink, com mais de 90 milhões de seguidores no Instagram. É um fenômeno cultural. Qualquer interação entre membros do grupo e outras celebridades vira notícia, e as coincidências entre as postagens de Rosé e Cha Eun-woo alimentaram teorias elaboradas. Por exemplo, fotos em uma galeria de arte em Seul geraram especulações sobre encontros secretos. No entanto, nem a YG Entertainment nem a Fantásio comentaram, deixando os fãs em um mar de suposições. Será que essas coincidências são apenas parte do estilo de vida de dois ídolos de elite? A química entre Cha Eun-woo e Rosé parece natural. Ambos são jovens, carismáticos e frequentam os mesmos círculos sofisticados. Mas há quem questione se essas evidências são apenas frutos de suas carreiras como embaixadores de marcas. Com Rosé em turnês mundiais e Cha Eun-woo filmando The Wonderfuls, suas agendas lotadas sugerem pouco espaço para um romance. Ainda assim, casos como Hyun-ah e Dawn, que confirmaram um relacionamento após anos de rumores, fazem os fãs sonharem com a possibilidade de um Cha-Rosé. Você já se pegou construindo uma história a partir de pequenos detalhes nas redes sociais de alguém? Essa tendência de criar narrativas românticas a partir de pistas mínimas é uma característica do fandom do K-pop. Os fãs agem como detetives, analisando cada detalhe, desde filtros de fotos até locais compartilhados. Mas essa obsessão também levanta questões. Quão importante é para os fãs que seus ídolos confirmem um romance? E como isso poderia impactar suas carreiras? Um anúncio público poderia tanto fortalecer quanto prejudicar a imagem de Cha Eun-woo e Rosé, dependendo da reação do público. A história de Cha-Rosé é como um livro em aberto, com capítulos que mantêm os fãs grudados na expectativa. Você acha que essas especulações são apenas uma diversão inofensiva ou podem ter consequências reais para a vida dos ídolos? A linha entre a curiosidade dos fãs e a invasão de privacidade é fina.
E o caso de Cha Eun-woo e Rosé nos faz refletir sobre esse equilíbrio. Uma simples foto de Cha Eun-woo com a atriz americana India Aisley em um café desencadeou uma tempestade de rumores sobre um possível romance internacional. A imagem, compartilhada amplamente nas redes sociais, gerou milhares de postagens especulando sobre uma conexão amorosa. A Fantásio, no entanto, foi rápida em esclarecer que o encontro fazia parte das filmagens do videoclipe Stay, onde ambos colaboraram. Esse incidente revela como um mal-entendido pode se transformar em uma narrativa global em questão de horas. India Aisley, conhecida por Underworld Awakening, era uma figura inesperada no universo do K-pop, o que tornou o rumor ainda mais intrigante. A ideia de um romance transcontinental é rara na indústria, onde as relações geralmente ficam dentro de círculos próximos. A velocidade com que a hashtag Chaeunwoo ganhou milhões de interações mostra o poder das redes sociais em amplificar histórias sem contexto. Casos semelhantes já aconteceram com outros ídolos, como Jennie do Blackpink, cujas fotos fora de contexto geraram especulações. Como uma única imagem pode criar uma história tão grande? A resposta da Fantásio, desmentindo o rumor rapidamente, evitou uma controvérsia maior, mas o incidente levanta questões sobre a responsabilidade dos fãs e da mídia. Uma foto sem contexto pode gerar manchetes e debates, afetando a imagem de um ídolo. Esse caso nos faz pensar: deveríamos ser mais cautelosos ao compartilhar informações não verificadas? A velocidade dos rumores na era digital é como um incêndio. Começa com uma faísca e se espalha antes que alguém possa contê-lo. A pressão sobre as agências para gerenciar a imagem de seus artistas é imensa. A Fantásio protegeu Cha Eun-woo de uma narrativa que poderia desviar a atenção de seus projetos, como The Wonderfuls. No entanto, sua escolha de comentar alguns rumores, como o de India Aisley, e ignorar outros, como os de Rosé, sugere uma estratégia seletiva. Será que algumas especulações são toleradas porque mantêm o ídolo em evidência? Essa abordagem nos faz questionar como as agências equilibram transparência e privacidade. A experiência de Cha Eun-woo e India Aisley nos lembra como as narrativas podem sair do controle na era digital. Você acha que os fãs deveriam verificar os fatos antes de compartilhar teorias? Ou isso é apenas parte da emoção de acompanhar uma celebridade? A linha entre curiosidade e invasão é tênue, e esse caso nos convida a refletir sobre nosso papel como consumidores de conteúdo. O drama My ID is Gangnam Beauty marcou o início da fascinação pública pela vida amorosa de Cha Eun-woo. Sua química com Im Soo-hyung em uma história sobre autoestima e amor foi tão convincente que os fãs começaram a especular sobre um romance fora das telas. Com audiência de 5,8% na Coreia do Sul, o drama ressoou com o público. Mas será que essa conexão era apenas atuação ou havia algo mais? A narrativa de My ID is Gangnam Beauty tocou os espectadores com sua mensagem de aceitação pessoal. E a química entre Cha Eun-woo e Im Soo-hyung foi um dos destaques. Os fãs, encantados, começaram a buscar pistas fora do set, mas não encontraram evidências sólidas. Im Soo-hyung, uma atriz experiente, manteve uma relação profissional com Cha Eun-woo, e os rumores eventualmente se dissiparam. Esse padrão é comum em K-dramas. Atores como Park Bo-gum e Kim Yoo-jung, de Love in the Moonlight, também enfrentaram especulações semelhantes. Por que essas histórias de amor na tela inspiram tantas teorias? A falta de comentários oficiais da Fantásio reflete uma estratégia comum: deixar os rumores morrerem por si só. Essa abordagem permite que Cha Eun-woo mantenha sua imagem de príncipe sem alimentar controvérsias. Mas o impacto de My ID is Gangnam Beauty foi duradouro, marcando o início de uma série de especulações que acompanham cada novo projeto de Cha Eun-woo. Será que a química na tela é apenas parte do trabalho de um ator? Ou os fãs têm razão em sonhar com algo mais? Esse caso nos faz refletir sobre como os K-dramas moldam nossas percepções. A linha entre ficção e realidade é tão fina que os fãs muitas vezes projetam suas emoções nas estrelas. Para Cha Eun-woo, cada novo drama, de True Beauty a The Wonderfuls, traz novas especulações seguindo o mesmo padrão. Isso levanta uma questão: é justo que os atores enfrentem essa pressão por causa de seu ofício?
A química na tela é parte do talento, mas os fãs querem mais. A história de Cha Eun-woo e Im Soo-hyang nos convida a questionar onde traçamos a linha entre desfrutar de um drama e projetar essas emoções na vida real. Você acha que os fãs deveriam separar a ficção da realidade ou sonhar com um romance? É parte da magia de acompanhar um ídolo. Um momento aparentemente trivial em um programa musical gerou uma onda de especulações sobre uma conexão entre Cha Eun-woo e So-won, ex-membro do G-Friend. Durante uma apresentação, olhares e sorrisos que pareceram flertantes foram capturados pelos fãs, que construíram uma narrativa romântica com base em vídeos e capturas de tela. Embora sem evidências concretas, esse incidente mostra como pequenos gestos podem se tornar manchetes no K-pop. Na época, tanto o astro quanto o G-Friend estavam em ascensão, e interações entre ídolos em programas musicais eram comuns. Mas os fãs, com sua atenção detalhista, transformaram esses instantes em uma história de amor. Esse fenômeno não é exclusivo de Cha Eun-woo. Outros ídolos, como V do BTS e Joy do Red Velvet, enfrentaram rumores semelhantes por interações casuais. A falta de continuidade nesse rumor sugere que era mais um produto da imaginação coletiva do que uma história com fundamento. So-won, agora focada em sua carreira solo, nunca comentou sobre o assunto. A dinâmica dos programas musicais é um terreno fértil para especulações. Os ídolos estão constantemente sob os holofotes e cada gesto é analisado minuciosamente. O hashtag Astro gerou milhões de interações, mostrando o poder dos fãs em amplificar qualquer momento. Mas isso também levanta uma questão. Como os ídolos podem ser autênticos quando cada sorriso pode virar um rumor? Para Cha Eun-woo, sempre profissional e reservado, essa vigilância deve ser exaustiva. A ausência de comentários da Fantagio e da agência de So-won permitiu que o rumor se dissipasse rapidamente. Ainda assim, esse caso nos ensina sobre o papel dos fãs como detetives do K-pop, buscando pistas em cada interação. Isso afeta não apenas os ídolos, mas também a percepção dos programas musicais, vistos como palcos onde o romance pode surgir. Como essa pressão impacta a espontaneidade dos artistas? Imagine estar em um evento onde cada movimento seu é gravado e interpretado. A experiência de Cha Eun-woo e So-won nos faz refletir sobre o custo da fama em um mundo onde os fãs transformam detalhes em histórias. Você acha que os ídolos deveriam ter mais liberdade para interagir sem medo de rumores? Ou isso é apenas parte do jogo de ser uma celebridade? Fotos de Cha Eun-woo e Da-hyun, do Twice, em cafeterias semelhantes no Instagram, acenderam rumores de um possível romance. Embora as coincidências fossem vagas, a popularidade de ambos, com o Twice vendendo mais de 15 milhões de discos, transformou essas postagens em notícia. Mas será que uma simples foto em um café pode sustentar a ideia de um relacionamento? As redes sociais são um terreno fértil para especulações no K-pop. No caso de Cha Eun-woo e Da-hyun, os fãs construíram teorias com base em detalhes como a decoração dos cafés ou os filtros usados nas fotos. Esse padrão é comum. Jennie do Blackpink enfrentou rumores semelhantes por postagens que pareciam coincidir com as de G-Dragon. Sem evidências concretas, como fotos juntos, o rumor se dissipou rapidamente, mas gerou milhares de interações nas redes sociais. Por que pequenos detalhes ganham tanta atenção? A falta de comentários oficiais da Fantagio e da JYP Entertainment reflete uma estratégia comum: ignorar rumores a menos que sejam prejudiciais. Essa tática deixa espaço para a imaginação dos fãs, que continuam construindo narrativas. Um estudo apontou que 60% dos fãs de K-pop se interessam mais por ídolos envolvidos em especulações românticas, sugerindo que esses rumores podem manter Cha Eun-woo em evidência. Mas será que essa atenção é benéfica ou apenas uma distração? Essa obsessão por pistas nas redes sociais levanta questões sobre como os ídolos gerenciam suas postagens. Para Cha Eun-woo, que mantém um perfil cuidadosamente curado, essas coincidências são inevitáveis. Mas como esses rumores afetam sua vida pessoal? A pressão de ter cada postagem analisada deve ser imensa, especialmente para alguém tão reservado. Será que os ídolos deveriam ser mais cautelosos com o que compartilham ou simplesmente ignorar as especulações?
pense nas suas próprias postagens nas redes sociais. Já teve uma foto mal interpretada? A história de Cha Eun. Woo e Da-hyun nos lembra como pequenos detalhes podem gerar grandes narrativas. Você acha que os fãs deveriam ser mais cuidadosos ao interpretar essas pistas? Ou isso é parte da diversão de acompanhar um ídolo? Cha Eun-woo é chamado de príncipe do K-pop, uma imagem que mistura beleza, talento e carisma. Mas essa etiqueta vem com um preço: expectativas irreais, especialmente sobre sua vida amorosa. Os fãs esperam que ele seja perfeito e disponível, o que torna cada rumor de Rosé a Moon Ga-young uma questão de interesse público. Como essa pressão afeta sua capacidade de viver uma vida normal? Na cultura do K-pop, os ídolos enfrentam restrições rígidas em suas relações pessoais. Um relatório revelou que 70% dos fãs acreditam que os ídolos devem permanecer solteiros para manter sua popularidade. Para Cha Eun-woo, isso significa que cada especulação reforça a ideia de que sua vida amorosa pertence ao público. Outros ídolos, como Kai do EXO, enfrentaram críticas por confirmarem relacionamentos, sugerindo que Cha Eun-woo pode evitar confirmar rumores para proteger sua carreira. Sua imagem de príncipe é tanto um elogio quanto um fardo. Ele já mencionou que prometeu ao pai não namorar até terminar os estudos, mostrando sua disciplina. Com uma carreira intensa, incluindo The Wonderfuls e colaborações com artistas como Lee Seung-gi, sua vida parece centrada no trabalho. Mas, será que essa perfeição o impede de mostrar seu lado humano? A pressão de ser impecável pode ser emocionalmente exaustiva. Essa dinâmica tem implicações profundas. Em um mundo onde cada decisão é analisada, Cha Eun-woo deve equilibrar sua imagem pública com seus desejos pessoais. Casos como o de Chen, do EXO, que enfrentou reações mistas ao confirmar um relacionamento, mostram os riscos de um romance público. Como os fãs reagiriam se Cha Eun-woo revelasse um namoro? A resposta depende de como as atitudes do fandom evoluem. Imagine viver com a expectativa de ser perfeito o tempo todo. A vida de Cha Eun-woo nos faz refletir sobre o custo da fama e como as expectativas dos fãs podem limitar a liberdade pessoal. Você acha que os ídolos deveriam ter mais espaço para serem humanos, ou sua imagem de perfeição é o que os torna tão amados? As redes sociais, como o Instagram e o X, são o combustível dos rumores sobre Cha Eun-woo. Cada postagem, de uma selfie a um vídeo dos bastidores, é analisada por fãs em busca de pistas sobre sua vida amorosa. O hashtag Cha Eun-woo gerou milhões de interações, mostrando como os fãs se transformam em detetives amadores. Mas quão confiáveis são essas evidências? O caso de Rosé é emblemático. Coincidências em postagens, como cafeterias ou exposições de arte, alimentaram especulações. Mas essas pistas são muitas vezes circunstanciais, e a falta de provas concretas mantém os rumores no campo da fantasia. Outros ídolos, como Jungkook, do BTS, enfrentaram situações semelhantes, mostrando como as redes sociais amplificam narrativas. Isso é uma bênção, mantendo os ídolos em evidência, ou uma maldição, invadindo sua privacidade? Os rumores também têm consequências econômicas. Um rumor falso sobre um ídolo do BTS já causou uma queda nas ações de sua agência, mostrando o impacto financeiro dessas especulações. Para Cha Eun-woo, os rumores mantêm seu nome nas manchetes, mas a que custo emocional? A Fantagio desempenha um papel crucial, desmentindo casos como o de India Isley rapidamente, mas ignorando outros, como os de Rosé. Essa estratégia seletiva sugere que alguns rumores podem ser tolerados se não prejudicam a imagem do ídolo. A obsessão dos fãs por pistas nas redes sociais levanta questões sobre responsabilidade. Deveríamos verificar os fatos antes de compartilhar teorias? A velocidade com que os rumores se espalham é como um jogo de telefone sem fio, onde a verdade se perde no caminho. Para Cha Eun-woo, cada postagem é uma potencial narrativa, e gerenciar isso deve ser um desafio constante. Pense em como você usa as redes sociais. Já interpretou mal uma postagem de alguém? A história de Cha Eun-woo nos mostra como as plataformas digitais transformam pequenos detalhes em grandes histórias. Você acha que os fãs deveriam ser mais cautelosos ao
interpretar essas pistas? Ou isso é parte da emoção de seguir um ídolo? Com projetos como The Wonderfuls e um tributo musical a Moonbin, Cha Eun-woo continua sua ascensão como um dos maiores nomes do K-pop e dos K-dramas. Mas os rumores sobre sua vida amorosa não mostram sinais de parar. Como essas especulações afetarão seu futuro, tanto na carreira quanto na vida pessoal? O K-pop está mudando com mais ídolos, como Hyuna e Dawn, confirmando relacionamentos publicamente. Isso sugere que os fãs estão começando a aceitar que seus ídolos tenham vidas pessoais. Ainda assim, para Cha Eun-woo, cuja imagem de príncipe é tão central, confirmar um romance pode ser arriscado. Um estudo revelou que 60% dos fãs se interessam mais por ídolos envolvidos em especulações românticas, o que pode beneficiar sua visibilidade. Mas será que ele está disposto a pagar o preço emocional dessa atenção? O futuro de Cha Eun-woo dependerá de como ele equilibrar sua vida pública e privada. Se optar por manter sua privacidade, os rumores continuarão alimentando a curiosidade dos fãs. Mas, se confirmar um romance, isso poderia mudar sua imagem. Casos como o de Kai, do EXO, que enfrentou reações mistas ao revelar um relacionamento, mostram os desafios de tal decisão. Como os fãs de Cha Eun-woo reagiriam a um anúncio assim? A evolução do K-pop também será crucial. À medida que os fãs se tornam mais abertos, Cha Eun-woo pode ganhar mais liberdade para compartilhar sua vida pessoal. No entanto, sua imagem de perfeição pode complicar essa transição. O que você prefere? Um ídolo que revela sua vida amorosa ou um que mantém o mistério? A resposta reflete como equilibramos admiração e respeito pela privacidade das estrelas. Imagine estar no centro das atenções como Cha Eun-woo. Sua história nos convida a pensar sobre o custo da fama em um mundo obcecado por detalhes. O que o futuro reserva para esse príncipe do K-pop? E como ele lidará com a pressão dos rumores nos próximos anos? O coração de Cha Eun-woo permanece um mistério, envolto em rumores que vão de Rosé a Moon Ga-young, mas sem uma história de amor confirmada. Enquanto os fãs continuam sonhando e especulando, sua privacidade resiste, deixando espaço para novas narrativas. Curta, comente sua opinião e se inscreva para mais histórias do fascinante mundo do K-pop. Não perca o vídeo em exibição sobre os maiores escândalos do K-pop para continuar explorando.